Bom dia, pessoal! Não, ainda não. Tá escuro a tela. Vocês virem desconfigurando isso. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravarmos mais uma videoaula, tá bom? Eu iniciei essa aula com a máscara, por quê? Só para mostrar para vocês que aqui estamos tomando todos os cuidados devidos, tá bom? Toda a equipe, todos os professores que gravam as aulas do dia estão usando máscaras aqui dentro da instituição. Tá? Então, nossa equipe está trabalhando, né, com um número muito reduzido de pessoas, mas está atendendo as recomendações aí, né, dos nossos governantes. Hoje a gente vai falar sobre histologia. Tá? Eu vou pedir um favor a vocês, para que vocês deem uma olhada lá no Descomplica, na parte de embriologia. Por que isso, pessoal? Embriologia é um assunto que não cai no Enem. É um assunto muito extenso. Tá? Então, embriologia, eu vou deixar para falar quando a gente voltar, eu vou falar rapidamente sobre embriologia, vou dar os principais tópicos, quando a gente voltar para as aulas presenciais, que eu acredito que ocorra mês que vem. Tá? Mas, enquanto isso, a gente vai pular essa parte da matéria, tá bom? Não vai afetar em nada os seus estudos, e a gente passa para a histologia. Tá bom? Então, a histologia ela é a ciência que vai estudar os tecidos. Quando nós falamos de tecidos, nós temos uma subdivisão, né, dentro do... ao vivo por causa disso. Né? Quando a gente fala de tecidos, nós encontramos alguns tecidos que vão constituir, né, o nosso organismo, que vão fazer parte. Aí, nós temos aqui ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo ou conectivo. Tá? Esse tecido conjuntivo ou conectivo, ele vai ser dividido tecido cartilaginoso, tá? Tecido, ali no caso, hematopoético. Nós temos também tecido muscular e tecido nervoso. Calma, nós vamos falar sobre todos esses tecidos. Só que na aula de hoje, a gente vai ficar preso a esse tecido aqui, ó, o tecido epitelial. Na próxima aula, a gente fala sobre tecido conjuntivo, tá? Que é um tecido bem extenso, apresenta muitas células, cada célula com uma função, tá? Então, a gente deixa para falar depois. Aqui dentro do tecido conjuntivo também ainda tem um tecido ósseo, beleza? Então, nós temos aqui o seguinte. Quando a gente fala de tecido, nós temos que lembrar o quê? Tecido é formado por célula, tá? Então, o que vai ser o tecido, Cristiano? Tecido é um conjunto de células que vão ter uma aparência similar e que vão desenvolver uma função comum. Então, por exemplo, quando a gente pensa no neurônio, tá? Neurônio é o quê? Vai ser formado por células da glia, tá? Mais os neurônios. Quando a gente pensa no neurônio, você automaticamente já pensa mais ou menos no desenho assim, ó. Uma célula assim. Então aqui você teria o núcleo, né? Seria mais ou menos isso, apresentando bainha de mielina. Tá? Então, quando a gente pensa em tecido, por exemplo, tecido nervoso, eu penso nas células que apresentam essa morfologia. Por conta disso, essas células aqui elas são chamadas de morfofisiológicas. Por quê? Morfo vem de forma. Fisiologia vem da função que essa célula vai desempenhar. Como que essa célula realiza o seu metabolismo, como que ela trabalha. Então, essa célula aqui é uma célula morfofisiologicamente diferente. Por quê? Quando a gente pensa em células de modo geral, a gente pensa numa célula redondinha. Mas, por exemplo, o gameto é uma célula morfofisiológica, tá? Morfofisiologicamente diferente. Por quê? Vai apresentar um flagelo. Para quê? Para que ele consiga desempenhar a sua função, que é de nadar ao encontro ao óvulo. Tá? As hemácias são achatadas, são células também que apresentam o quê? Uma morfologia diferenciada. Então, cada célula vai apresentar uma morfologia para conseguir desempenhar a sua função da melhor maneira.
Tá? E aí eu tenho aqui o seguinte, quando eu penso na função comum, né, aparência similar nós já vimos. Quando eu penso na função comum, qual é a função de um neurônio? Transmitir impulso nervoso. Não é? Então, essa é a função comum entre essas células. Quando eu penso, por exemplo, nos osteoblastos, osteoclastos, são células que vão constituir o osso, né, o tecido ósseo. Osteócito, por exemplo. Qual é a função de um osteócito que vai lá estar constituindo o tecido ósseo? Esse osteócito, a função dele é o quê? Dar suporte. Quando eu penso em relação ao tecido muscular, qual é a função das células musculares? Realizar contração, tá? E elas vão ter o quê? Uma característica, então, uma similaridade ali na função, e elas vão ser muito parecidas, tá? Então, aparência similar e função comum, beleza? Órgãos, pessoal. Os órgãos, eles são formados por diferentes tipos de tecidos. Porque nenhum órgão no nosso corpo, tá? Nenhum órgão, quando eu falo aqui, por exemplo, do sistema digestório, pensa só no quesito estômago. Quando eu penso no estômago, eu vou ter ali um endotélio, que é um tecido epitelial, eu vou ter tecido muscular, então eu tenho tecido conjuntivo, tá bom? Então eu tenho diversos tecidos constituindo esse órgão. Mesma coisa quando eu penso em relação ao coração, tá? Eu vou ter ali o pericárdio, que é uma bolsa membranosa que vai estar envolvendo esse coração, tá? Que faz parte lá do tecido conjuntivo. Eu vou ter o endotélio, tecido epitelial interno, tá? Então todos os órgãos vão ser formados por conjuntos de tecidos, tá bom? Então quando você pensa, por exemplo, no fígado, no rim, você tem o quê? Diversos tecidos em conjunto levando à formação daquele órgão, beleza? Sistema, pessoal. Quando eu falo de sistema, eu estou falando o quê? De um conjunto de órgãos integrados. Então quando eu penso aqui, por exemplo, no sistema digestório, eu estou pensando no quê? Você tem lá o esôfago, você tem o estômago, você tem o duodeno, você vai ter lá o pâncreas, né, que vai estar fazendo parte tanto do sistema endócrino quanto do sistema digestório, tá? Você tem o fígado, você vai ter o intestino delgado, o intestino grosso, tá? Então você tem o quê? Quando você fala de um sistema, você tem esse conjunto de órgãos aí desempenhando uma determinada função, tá? Então vamos seguindo aqui o nosso slide. E aí, quando eu falo de tecido epitelial, eu vou ter aqui para vocês algumas características, tá? O tecido epitelial, uma das funções dele vai ser o revestimento externo, tá? Então, quando você toca aí na tua pele, isso é tecido epitelial. Você vai ter aqui também revestimento de cavidades e órgãos, tá? Então, por exemplo, quando eu estou tratando vamos pegar um exemplo aqui que fica mais fácil nós visualizarmos. O estômago, existe o endotélio. Tá? Aquelas células que vão produzir o suco gástrico, elas pertencem ao tecido epitelial. Tá? Eu vou ter aqui que o tecido epitelial ele é extremamente importante porque ele é a primeira barreira, tá, contra patógenos, tá, contra agentes infecciosos. Tá? Eu estou com vontade de espirrar por causa desses giz. Então vamos lá, olha só. Atua como uma barreira contra os patógenos, tá bom? Distúrbio mecânico e perda de líquidos através da camada córnea que é queratinizada. Então vamos traduzir isso daqui. Eu vou ter ali o seguinte: como que o tecido epitelial ele vai atuar nesse quesito de barreira? O tecido epitelial, a gente vai ver mais para frente, que ele é formado por diversas camadas de células. Tá? Então, para você conseguir quebrar essa barreira ou penetrar todas essas camadas, fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Tá? Eu vou ter aqui, ó, secreção do suco gástrico, como eu falei para vocês, o tecido, o endotélio, que faz parte do estômago, é responsável pela produção do suco gástrico. Eu vou ter aqui as glândulas. As glândulas são de origem epitelial, tá? Eu vou ter a absorção, que vai estar ocorrendo lá no intestino, tá? Quando eu falo de intestino, absorção, é o epitelial, o tecido epitelial que é o responsável, tá? Regulação da temperatura térmica. Por que regulação da temperatura? Através da sudorese,
tá? Através de glândulas que vão estar liberando água aí para a gente poder estar suando e estar diminuindo a nossa temperatura, tá? Produção de vitamina D, tá? Que é extremamente importante. Aí, exploração do meio externo. Por que exploração do meio externo? Porque esse tecido aqui, apesar de não apresentar vascularização, isso você não pode esquecer nunca mais para a tua vida, esse tecido apresenta terminações nervosas. E são essas terminações que estão agora, por exemplo, irritando um pouco a minha mão em relação ao giz, tá vendo? Tá me dando um tique-tique nervoso aqui nesse giz na minha mão, tá? Então, ó, é ele que faz eu explorar o meio. Mesmo se eu fechar o olho, eu consigo saber aonde eu estou tocando. Por quê? Ó, eu consigo sentir a textura. Vendo? Eu sinto a textura aqui, por quê? São as terminações nervosas no meu dedo que estão me mostrando, né? Estão me guiando em que eu estou tocando. Se eu tocar aqui na parede, por exemplo, que é de azulejo, está gelada. Se eu tocar aqui, aqui é madeira, tá bom? Então eu consigo explorar o meio através desse tecido aí, por ele apresentar terminações nervosas, tá? E aí quando a gente fala de tecido epitelial, a gente precisa falar um pouco sobre algumas junções que nós podemos encontrar. Por quê? Uma das características desse tecido é ter as células justapostas. O que é isso, Cristiano? A gente vai ver, quando a gente estiver falando de tecido, por exemplo, conjuntivo, as células elas estão dispersas. Então, como assim dispersas? As células elas não estão uma colocada ao lado da outra. Tá? Então, aqui, para você ter um exemplo, você vai poder ter uma hemácia aqui, a outra hemácia vai estar aqui. Tá? Aqui. Tecido epitelial não. A gente vai ver que todas as células estão assim, ó. Uma do lado da outra. Tá? E essa característica aqui é chamada de justapostas. Então vamos ver aqui. Ó. Quando a gente fala dessas junções entre essas células, nós temos que saber diferenciar aqui, por exemplo, junção oclusiva, junção aderente, desmossomos, hemidesmossomos e junções comunicantes. Tá? Que tipo de junção são essas, Cristiano? Quais tipos? Né? A função da membrana, aqui ó, junção de oclusão. A fusão das membranas possui efeito selador, que veda a passagem de substâncias. Então, eu vou passar aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, eu vou deixar a definição para vocês lerem aí depois com calma. Tá? Eu vou estar disponibilizando essa aula lá no Class para vocês. Tá? Então, eu vou ter aqui tipo de junções. Quando eu tenho junção de oclusão, observe que eu vou ter as membranas dessas células aqui, ambas as membranas, estão unidas a partir de proteínas, tá? Então elas vão estar unidas ali, não permitindo a passagem. Por que isso, pessoal? Pensa só comigo. Se o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento, ele é um tecido de proteção, faz sentido permitir que alguma coisa entre aqui no meio dessa célula? Não, porque senão ele perde a sua eficiência como barreira, tá? Então se alguma coisa conseguir penetrar aqui, perde sentido. Por isso que existe essa especificação da membrana para que essas células não venham, de maneira alguma, permitir com que ocorra a entrada ou a perda de água, tá? Entrada de patógenos ou a perda de água, porque uma das funções do tecido epitelial é evitar a desidratação. Eu costumo falar em sala de aula o seguinte, devido ao tempo, né, eu consigo falar mais. Quando a gente trata de evolução, um dos principais fatores limitantes na conquista do ambiente terrestre era a perda de água, porque a vida ela surge no ambiente marinho, no ambiente aquático. Então os organismos eles estavam protegidos por conta da água, da radiação, certo? Eles estavam protegidos da exposição. Isso antes de surgir a camada de ozônio. Então a água funcionava como uma barreira. Quando surge a camada de ozônio, mesmo assim, quando vai se conquistar o ambiente terrestre, você tem que lembrar o seguinte: a vida ela inicia-se na água e no ambiente terrestre ela também inicia-se na água. Como assim, Cristiano? Tá louco? O que você usou hoje de manhã? Pensa comigo. Aonde você se desenvolveu durante a sua fase embrionária? Dentro da água.
Olha aí o resquício evolutivo. O nosso desenvolvimento ele se dá na água. Por quê? É a proteção contra a desidratação, líquido amniótico. Tá? E aí, quando esses indivíduos vão conquistar o ambiente terrestre, qual é o fator limitante? A desidratação. E aí, cada organismo vai tentar compensar isso de uma maneira. Como que eles fazem? No caso, a gente tem aí os répteis que vão possuir escama, tá? Mas no nosso caso, como que a gente trabalhou evolutivamente esse quesito? Tecido epitelial, uma barreira extremamente eficiente contra a desidratação. Tá? Então, o tecido epitelial ele funciona como um isolante, tá? Para que a gente não venha desidratar até morrer. Então, por isso que não pode haver passagem entre essas células aqui. Por quê? Se houvesse passagem, essa barreira não seria eficiente. É a mesma coisa que você pegar o seu dinheiro e, além de colocar no banco, você fazer uma cerca, né, aquelas cercas de fazenda, você faz uma cerca daquela, coloca seu dinheiro ali. Seu dinheiro vai estar protegido? Óbvio que não. Tá? Então seria a mesma coisa. Então, aí eu tenho aqui junção aderente, tá? Também realizada por proteínas, mas observe que agora aqui eu tenho uma ligação com o citoplasma. E eu vou ter uma das junções mais importantes, que são os desmossomos. Por quê? Os desmossomos são placas de proteínas, tá? Que vão estar ligadas ao citoesqueleto. Tá bom? Então, dando fortificando ainda mais essa interação entre essas membranas. Junção comunicante é uma junção na qual eu vou permitir um fluxo entre essas células. Tá? Então, tem a comunicação ali entre essas células, tá? Existem proteínas aqui, e aí o que acontece aqui é o seguinte, um RNA que foi produzido aqui, ele pode vir parar nessa célula, tá? Alguma substância que foi produzida aqui pode parar aqui nessa célula, tá? Então ocorre essa comunicação aí entre essas células aí. E aí a gente tem algumas estruturas também, por exemplo, microvilosidades, tá? Que são projeções do citoplasma. Eu vou passar isso daqui para a gente poder ver aqui. Aqui eu tenho as microvilosidades, tá? Na qual você pode ver, pode observar aqui no desenho, que você tem uma subida, aqui no caso do tecido adjacente, tecido mais abaixo, que seria o tecido conjuntivo, tá? Você tem aqui o glicocálice, tá? O glicocálice, que é toda essa estrutura aqui externa, tá? A membrana, que nós já vimos que é um fator extremamente importante para a formação, o reconhecimento célula a célula, quando a gente trata de grupos sanguíneos. Nós temos aqui os cílios, tá? Os cílios, eles, diferentemente dos flagelos, qual é a diferença entre eles? Cílios, eles são pequenos e numerosos. Flagelos, geralmente, eles estão em número de 1. Tá? No nosso caso, as únicas células flageladas que nós apresentamos são as gametas. Já os cílios, eles atuam na limpeza, por exemplo, quando a gente fala do trato respiratório, cílios estão presentes. Para quê? Para a produção de muco, para a retenção de partículas, tá bom? E aí a gente tem aqui o seguinte, quando a gente trata das características exclusivas do tecido epitelial, nós vamos ter células justapostas, como eu falei, devido à adesão entre essas células, tá? O M-desmossomo, tá? Devido aos desmossomos, tá bom? Com pouco ou nenhuma substância extracelular, matriz extracelular. Como assim, Cristiano? Substância extracelular. Vocês vão observar que na próxima aula nós vamos falar sobre o tecido, que é o tecido conjuntivo. Quando eu trato desse tecido, eu vou ter, por exemplo, diversas células, tá? Então eu vou tentar fazer um desenho aqui, novamente. Eu vou ter diversas células eu vou ter essas células aqui, por exemplo, que vão estar banhadas no que seria semelhante, tá, gente? Fazer uma analogia. Isso daqui seria a matriz extracelular.
Substância extracelular, desculpa aí. Isso daqui, matriz extracelular glicocálise, tá? Isso daqui seria substância extracelular, tá? Isso daqui, essa substância extracelular vai ser produzida pelas próprias células que constituem o tecido conjuntivo, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala do tecido sanguíneo, a gente tem lá um líquido vermelho, mas quando você separa esse laboratório, você vai ter o plasma, que é a parte aquosa, você vai ter proteínas, você vai ter os elementos figurados, que podem ser essas células aqui que constituem esse tecido, tá bom? Então, uma analogia seria mais ou menos um manjar, tá? Ou até mesmo uma gelatina na qual você colocou frutas, tá? Então, a gelatina em si seria a substância extracelular, tá? Alguns autores chamam de matriz extracelular. Seria a matriz extracelular. Enquanto as frutas seriam as células que estão dispersas. Então, observe que existe uma distância. Existe uma distância entre essas células. Tá vendo? Existe uma distância entre essas células, elas estão separadas, diferentemente das células do tecido epitelial, na qual as células estão o quê? Unidas, lado a lado, tá? Uma do ladinho da outra. Outra característica muito importante aqui, pessoal, não possui vasos sanguíneos, é um tecido avascular. Isso é importante demais, porque a grande maioria das questões tentam confundir vocês em relação a isso, tá? O que isso quer dizer que ele é vascular, Cristiano? Quer dizer que não possui vasos sanguíneos. Então, por exemplo, você já deve ter brincado, ou não, né, se você é um pouco mais antigo, de pegar a agulha e ficar furando a mão, ficar levantando a pele. Brincou disso, Roberta? O que é? Pegar a agulha e ficar furando a mão assim? Ah, muito. Muito, né? Porque a gente não tinha brinquedo, mas você é pobre. Então, fazia o quê? Pegava a agulha da mãe e ficava furando a pele. Nossa, não dói, não sangra. Por quê? Você está furando ali, o que você está levantando é o tecido epitelial. Se você errasse e pegasse tecido conjuntivo, sangrava. Por quê? O tecido conjuntivo ele é vascularizado, é ricamente vascularizado. Então, a nutrição do tecido, né, epitelial, ela vem a partir do tecido adjacente, tecido abaixo, tá? Que vai ser o quê? O tecido epitelial. Então, o tecido epitelial é o tecido responsável pela nutrição das células do tecido epitelial. Por que isso é importante você saber? Porque você sabe que para qualquer célula realizar a sua função, para ela realizar a sua função lá, ela vai precisar de um aporte energético. Tá? E aí, esse aporte ele vai vir de onde? Ele vai vir do sangue. É o sangue que vai trazer os nutrientes, é o sangue que vai trazer no caso, oxigênio, é o sangue que vai levar os gases, tá? Porque o transporte de gases vai ocorrer pelo sangue. Se esse tecido não tem alguém ali fornecendo, dando um aporte para ele, esse tecido aqui ele não vai conseguir se manter vivo. Tá? É como se você pegasse uma pessoa, trancasse numa salinha, tipo Jogos Mortais. Lembra do 1? Jogos Mortais 1? Que o cara tranca o outro lá numa sala e deixa lá, não tem como ele sair. O cara vai morrer. Por quê? Não tem alimento. Aqui é a mesma coisa. Tá? Alta capacidade de mitose. Então, é um tecido que se divide constantemente. Por isso que a gente fala, gente, fazer uma esfoliação aí para poder estar retirando as células velhas, as células mortas. Então, esse tecido se repara constantemente. Até porque, quando eu trato da parte interna, órgãos, né, como ele faz o revestimento interno dos órgãos, né, você tem ele diretamente em atrito, por exemplo, com o alimento, quando a gente pensa no sistema digestório. As células vão embora, tá? Então o intestino perde muitas células ali. Então ele tem que repor essas células que foram perdidas ali, ou células até mesmo que envelheceram e que morreram, tá? Nutrição e oxigenação por difusão, tá? Então, lembrando que quando a gente fala de osmose, estamos falando de solvente, tá? Aqui a gente está falando da difusão. Pode ser dividido em duas partes. Membrana cutânea, que vai ter a epiderme, derme e a hipoderme, e estruturas anexas, que vai ser o quê?
pelos, glândulas e unhas, que fazem parte aí, tá? Fazem parte do tecido epitelial. E aí, pessoal, a classificação do tecido epitelial, ela vai ocorrer de acordo com a morfologia da célula e quantas camadas essas células vão apresentar, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, só para vocês lerem aí em casa, tá? O tecido epitelial de revestimento é encontrado na parede de cavidades internas e externas, tá? De órgãos, geralmente, de superfícies úmidas. Então você tem aqui a cavidade nasal, oral, digestivo, útero, dentre outros. O formato dele, pessoal, pode ser, por exemplo, epitélio escamoso, tá? Por quê? As células são mais achatadas, como a gente consegue ver aqui, tá? Escamoso ou pavimentoso. Você vai ter epitélio cúbico, tá? Então, as células aqui no formato de um cubo. Epitélio colunar ciliado, epitélio colunar não ciliado. E aí a gente tem também o estratificado e o pseudoestratificado, tá? A gente tem que ter uma noção sobre essas características. A gente não precisa ficar decorando, quem for fazer o Enem, tá? Quem for fazer o R, a gente tem que dar uma decorada aí, mas essa aula não é para o R, essa aula é para o Enem. Então, quem for fazer o Enem, você precisa conhecer, você precisa ter uma noção que as células do tecido epitelial vão ser classificadas de acordo com o número de células que constitui esse tecido, o número de camadas, o número de estratos e a sua morfologia, tá? Tem que ter uma breve noção sobre isso daí. E aí eu vou ter aqui o seguinte, eu tenho aqui epitélio escamoso, pavimentoso, não queratinizado, tá? O que é isso, Cristiano? Epitélio escamoso ou pavimentoso, ou seja, células achatadas, estratificado, não queratinizado. Estratificado significa que apresenta diversas camadas, como vocês podem observar aqui nesse daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, aqui eu me perdi, 4, você vai ter várias camadas. Isso é o que? Eu falo que eu tenho um estrato, tá? Então, quando a gente estuda solo, por exemplo, você tem lá vários estratos do solo, tá? Você tem lá a parte com areia, a parte com pedra, a parte com barro, tudo isso são estratos, tá? Apresentam múltiplas camadas de células, por que não queratinizado? Tá? Esqueci de falar disso. Porque as células aqui não vão apresentar queratina. E a gente vai ver que a queratina é uma proteína extremamente importante e que vai evitar a desidratação, tá? Então, estratificado, não queratinizado. Rápida regeneração próxima à lâmina basal. Por quê? Aqui, onde localiza a lâmina basal, que vai ser o quê? Vai ser a comunicação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Existe essa lâmina basal aqui, ou membrana basal. Tá? Aqui perto estão as células que vão estar se regenerando. Por quê? Aqui em cima é a parte que entra em atrito, né? A parte que entra em atrito direto com o alimento. Essas células aqui, elas se perdem com facilidade. Então essas células, quando você faz uma esfoliação, é essa camada de célula aqui, ó, que você retira. Já, da onde vêm as novas células? Elas vêm daqui. Então, ó, próxima à lâmina basal. Então, ficou legal. Vou pegar outro giz. Próxima à lâmina basal, as células vão estar se dividindo e elas vão subindo, até que elas chegam aqui, tá? Depois essas células são renovadas. Então, aqui que ocorre, próximo à lâmina basal, o centro de renovação celular, onde as células estão constantemente se renovando, tá? Geralmente encontrado em superfícies de abrasão, ou seja, superfícies que têm contato direto, tá? Sofre algum tipo de atrito. E aí você tem o que? Boca, tá? Esôfago, faringe, ânus, vagina, tá? São regiões que apresentam abrasão, têm contato com alguma coisa aí, tá bom? A pele, a epiderme, no caso, ela vai ser queratinizada. Por quê, Cristiano? Como assim? O processo aqui é o mesmo, pessoal. O processo aqui é o mesmo. Você vai ter o extrato, tá? Então você tem aqui esse extrato.
Aqui você tem tecido conjuntivo, tá? Você tem a lâmina basal e aqui você tem as células que vão ficar sofrendo mitose constantemente. E aí todas essas células aqui, elas vão o quê? Para a superfície. Tá? Vão para a superfície. E aí qual é a diferença aqui? Essas células aqui da superfície da epiderme, elas são queratinizadas. Quando elas chegam aqui na superfície, elas já são células mortas. Elas vão apresentar tanta queratina no seu citoplasma que essa célula acaba por morrer. E é essa queratina que vai evitar a desidratação. Então, constantemente, ele está sendo reposto, que é essas células que foram perdidas. Tá? Essas células que foram perdidas aí, elas precisam ser repostas constantemente. Aqui, pessoal, aqui eu vou ter o seguinte: epitélio escamoso, simples. Por que simples? Observe que eu tenho apenas uma camada de célula. Só tenho essa camada, tá? Não apresento outra camada. Só tenho essa camada aqui. Por isso que é chamado de simples. Se eu tivesse outras camadas para cá, aí ia ser chamado de estratificado, tá bom? Esse daqui, pessoal, o simples, ele é interessante por quê? Esse simples, ele tem que permitir uma rápida troca entre os meios. Então, olha só. Ele tem que permitir uma rápida difusão entre os meios. Então, onde que eu vou encontrar esse tecido epitelial simples aqui? Tá? Eu vou encontrar ele, por exemplo, quando eu falar dos vasos sanguíneos, que tem que ficar ocorrendo trocas constantes. Eu vou encontrar ele, por exemplo, quando eu falar lá dos alvéolos pulmonares, onde tem que ocorrer trocas, tá? Com troca de gases, tá bom? Então, nesses locais onde há grande difusão, eu encontro esse daqui, o simples, tá? O escamoso ou pavimentoso simples. Por que isso? Porque essas trocas precisam ser rápidas. Já pensou se o gás oxigênio tivesse que atravessar várias camadas de células? Amigo, até essa difusão ocorrer por todas essas camadas, a gente já morreu. Tá? Então, por conta disso, ele vai apresentar essa pouca, né, essa quantidade menor de células amino. Vamos seguindo. Eu vou ter aqui o cúbico, tá? Que vai ser especializado principalmente em secreções, tá? Constitui epitélio dos tubos renais, né? De muitas glândulas, incluindo as glândulas salivares. Então aqui eu tenho o cúbico, não tem muito o que falar dele. Colunar simples, tá? Então esse colunar aqui, a gente vai encontrar principalmente em local de absorção e secreção. Então um dos exemplos seria o intestino. Tá? Vamos seguir. Pseudo-estratificado, por que isso? Pseudo-estratificado, pessoal, é o seguinte, olha só. Estratificado é quando eu tenho várias camadas de células, certo? Pseudo-estratificado é quando eu tenho a falsa impressão de que existe mais de uma camada de célula. A existência de mais de uma camada de célula. Então, observa que é o seguinte. Essa célula aqui, ela se afunila aqui, ó. Tá vendo? Devido a isso, parece que ela não está ligada à membrana basal, ou à lâmina basal aqui, mas ela está ligada, tá? Então, por isso que ela é chamada de pseudo-estratificado, tá? A gente tem uma única camada de célula, mas quando você olha numa lâmina, parece que tem várias, tá? E aí só um especialista mesmo para conseguir diferenciar. E aí outra classificação do tecido epitelial é quanto ao glandular, tá? Então, o tecido epitelial, ele é responsável pela formação das glândulas. E as glândulas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Glândulas exócrinas, glândulas endócrinas, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter o seguinte, as glândulas exócrinas, elas vão apresentar um ducto por onde elas vão estar lançando a sua secreção.
Já as glândulas endócrinas, elas lançam o seu produto diretamente na corrente sanguínea, como vocês podem ver aqui do lado. Tá? Ele não apresenta um ducto. Então, essa é a principal diferença entre esses dois tipos de glândulas aí. Tá? Algumas glândulas são ditas merócrinas, que são aquelas que podem lançar o seu produto tanto para fora do corpo, quanto para a parte interna. Tá? E aí, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, aí, as glândulas que constituem o testículo. Tá? Porque o espermatozoide sai do corpo, ao mesmo tempo que essas glândulas de testículo também produzem hormônios, tá? Que são lançados na corrente sanguínea. E aí, como se dá a formação desses ductos? Pessoal, olha só. A formação desses ductos vai se dar da seguinte maneira. A gente vai ter aqui, por exemplo, a formação de uma glândula... vamos ver aqui. Ó, essa glândula aqui é uma glândula, no caso, exócrina. Né? Vai lançar o seu produto ali para a parte externa. Essa glândula, quando ela vai se formar, você tem aqui multiplicação celular, invaginação celular. Essas células que vão construir o ducto, elas morrem. Tá? E aí permanece uma comunicação com o meio externo. Já na glândula endócrina, né, que lança o seu produto para a parte interna, você observa que a ligação com a parte externa termina, porque essas células que vão estar fazendo esse contato, elas morrem, e essa glândula aqui ela vai ser revestida por vasos sanguíneos. Tá? Então, bem tranquilo, somente a formação para vocês darem uma olhadinha básica aí. E aí, pessoal, as secreções que essas glândulas podem liberar são o quê? Secreções serosas, secreção aquosa, né? Então apresenta água, rica em água aí, proteína, mucosa, tá? Com muita glicoproteína, e mistas, ambas com as duas, que é o caso das glândulas mamárias. Então, quantas substâncias aí que elas podem estar liberando aí durante esse processo, tá? E aí, para a gente fechar, vamos falar aqui sobre esses tipos glandulares aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho a glândula, no caso, holócrina, merócrina, apócrina, tá? Qual é a diferença dessas glândulas aqui, Cristiano? A glândula merócrina, ela libera o seu produto sem prejuízo celular, tá? Então, ela é aquela glândula que ela não vai morrer durante a liberação do seu produto. Então, como exemplo aqui, eu tenho a glândula sudoríparas, tá? A glândula holócrina é aquela glândula que, no caso, ela libera a célula junto com o produto. Então, essa célula produz tanto muco, tanta substância para ser liberada, que a célula vai junto. Seria o caso das glândulas sebáceas. Tá? Então, a célula acaba por morrer para liberar o seu produto. Já as glândulas apócrinas são aquelas glândulas que vão liberar parte do seu citoplasma. Então, essas células aqui, elas não chegam a morrer, elas perdem parte do seu citoplasma. Um dos exemplos aqui é a glândula mamária, tá? Das glândulas apócrinas. Pessoal, a gente vai fazer uma questãozinha aí agora do Enem. O nosso tempo está acabando. Vou parar por aqui. Olha, essa questão é uma questão da página 253. Ah, presta para dentro, sabe? Sim. Questão 66. E aí, essa questão aqui, ela diz o seguinte: a definição de queimadura é bem ampla. Porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas flicternas até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão de sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados a vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flicterno, o procedimento de primeiros socorros deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital. O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado é colocar gelo sobre o flicterno para amenizar a dor. Não, pessoal, porque o gelo ele vai causar uma queimadura maior.
Utilizar manteiga para evitar o rompimento de fructemas? Pessoal, manteiga só se for quali. Brincadeira, não usa manteiga. Passar creme dental para diminuir a ardência da fructema? Exatamente, passa creme dental. Não passa creme dental. Perfurar o fructema para que a água acumulada seja liberada? Jamais. Por quê? Aquela água ali faz parte do sistema imunológico. Aquela água ali vai estar ali para defender, tá, contra qualquer tipo de invasão. Cobrir o fructema com gases molhados para evitar a desidratação. Exatamente. Porque se aquela parte perdeu, se aquela região perdeu parte do seu tecido epitelial, você coloca ali uma água infiltrada, né, coloca uma gases com água filtrada para evitar a desidratação daquela região. Algumas pessoas falam de colocar café, colocar cloro, colocar, enfim. Pessoal, se queimou, não coloca nada, nenhuma outra substância ali, tá? No máximo, uma gases com água molhada. E dependendo do que você se queimar, se for um ácido, nem água você pode colocar, porque senão vai acidificar mais ainda o meio, tá bom? Então, o ideal é procurar um médico. Todas as alternativas ali, exceto a letra E, são alternativas bem absurdas, tá? Pessoal, fechando por aqui a aula de hoje. Daqui a pouco vem a Roberta Sandin, aí para poder estar dando aula para vocês. Ela já está aqui no meu estúdio, usando máscara, né? E é isso. Beijo no core. Vamos continuar aí estudando, porque daqui a pouco as nossas provas estão aí batendo em nossas portas. Beijo!